Calorosas saudações a todos, agradecimentos por esta oportunidade. A nossa reflexão agora será sobre o funcionamento das instituições de justiça em Cabinda. A justiça é, segundo Voltaire, a mais sublime função do homem. A justiça, esse ideal, essa função cujo objetivo é dar a cada um o que é seu, o que lhe cabe por direito, é na verdade o que há de mais sério, mais elevado, mais digno e mais exigente de todas as funções, tarefas ou profissões. Mas a justiça avilta-se e corrompe-se facilmente, tornando-se reles, desprezível e desonrosa, quando se aparta das virtudes que a conformam e orientam e trai os nobres objetivos que visa. É o que acontece, por exemplo, quando a justiça é transformada em instrumento de vingança, de manipulação ou de turpação da verdade, ou ainda de perseguição e neutralização de pessoas que, embora inocentes, desagradam a este ou aquele detentor do poder. A submissão e a subserviência ao mesmo poder, a violação do princípio da separação de poderes afastam também a justiça da sua sublimidade, nobreza e dignidade. Vejamos de maneira muito breve e sumária o funcionamento dos órgãos de justiça em Cabinda. No âmbito desta pequena análise, são consideradas instituições de justiça os órgãos de investigação e instrução processual, os órgãos da Procuradoria-Geral da República e do Ministério Público e os tribunais. Deixamos de fora a ordem dos advogados. Algumas generalidades sobre o funcionamento das instituições de justiça. Considerado superficialmente e observado de fora, o funcionamento das instituições de justiça em Cabinda não se afasta daquilo que se passa em Angola em geral. Neste contexto, aparecem-nos como problemas preocupantes a morosidade processual, os excessos de prisão preventiva e algumas prisões ou detenções ilegais e uma certa dependência do governo. Não se sabe ao certo se é por pressão ou por tibieza, prudência, excesso de zelo ou medo. Todas essas situações existem ou parecem existir, porquanto nem sempre o que parece é, do mesmo modo que se manifestam em Benguela, no Ambo ou no Uís, enfim, um pouco por toda essa imensa Angola. Porque são problemas demasiado conhecidos e que não apresentam qualquer peculiaridade ou especificidade em relação a Cabinda, vamos deixá-los à parte para falarmos daquilo que parece ser exclusivo de Cabinda, ou que, não sendo específico, é ou se transforma em instrumento ou meio de revelação, de manipulação ou de combate do chamado caso Cabinda. Neste aspecto, faremos em primeiro lugar uma rápida referência à morosidade processual, mas apresentada como denegação de justiça. Em seguida, passaremos pela perseguição política e manipulação da verdade e terminaremos pela deturpação ou degeneração de princípios jurídicos. Tudo em defesa de uma causa, oposição política e em violação dos direitos e liberdades das pessoas. Morosidade processual vista como denegação de justiça. Não quisemos trazer aqui à colação e não trazemos aqueles casos de excepcional morosidade processual que fazem com que processos com mais de 10 anos de tramitação processual estejam ainda em primeira instância e longe da sua conclusão. Classificamos tais casos como simples exemplos da morosidade processual, decretando se queixam os advogados e os litigantes. Nesta rubrica incluímos 2 processos que estão no Tribunal Supremo em sede de recurso. Primeiro é o recurso de Mpalabanda. O recurso da Associação Civil de Cabinda, Mpalabanda, extinta
por sentença do Tribunal Provincial de Cabinda, proferida no âmbito do processo 22-C/05. A sentença foi proferida a 20 de julho de 2006. O requerimento de interposição do recurso deu entrada no tribunal ainda no mesmo mês, assim como as alegações do recurso. Significa dizer que o processo está no Tribunal Supremo desde 2006. Apesar de ser um processo importante em função da sua implicação e relevância em matéria de direitos humanos, passados já mais de 8 anos, o Tribunal Supremo mantém-se mudo e quieto, e é evidente aqui a denegação de justiça que se registra. O segundo caso é o recurso em matéria penal, interposto por Simão Sambo Xingombe Ngúvulo e outros. O processo crime tramitou no Tribunal Provincial de Cabinda sob o número 776-B/09. Os arguidos eram trabalhadores de um banco comercial cujo nome, de momento, calamos. Na mesma altura, foram julgados e condenados 2 grupos de trabalhadores de 2 agências diferentes. Julgados concomitantemente, foram condenados na mesma altura, em 2010, e recorreram dos acórdãos condenatórios no mesmo período. Enquanto um dos recursos, com 3 arguidos, foi decidido no decorrer do ano 2011, o segundo, que interessa a 4 réus, continua a sua longa e vagarosa tramitação. Devido a esta morosidade, os condenados não podem beneficiar da liberdade condicional e caminham para o termo das suas penas, que devem andar à volta de 6 anos de prisão. É também um caso de denegação de justiça, sobretudo se tivermos em consideração que se trata de um processo com réus condenados e em prisão efetiva. Colocados em prisão preventiva em 2009, foram condenados em 2010 e desde aquela altura aguardam pela decisão do recurso por eles interposto. O único arguido que foi absolvido encontra-se espiritual e moralmente condenado, pois o banco não o readmitiu, mantém a sua conta bloqueada e está impedido de encontrar um novo emprego. A segunda vertente é aquela em que as instituições de justiça agem por perseguição política, denegrimento de individualidades ou manipulação da verdade. Começamos por um processo de 2006, infelizmente o número já não ficou aqui registrado. O processo teve início com a agressão do então bispo de Saurimo e administrador apostólico de Cabinda, Dom Eugênio Dalcoso. Foram detidos como suspeitos alguns jovens e membros do órgão que na altura fazia as vezes de conselho paroquial. Num ápice, o processo de instrução avolumou-se e ficou prenho de documentos, palestras e conferências proferidas por ativistas da sociedade civil, como a Conferência A Paz em Angola e a Continuação da Guerra em Cabinda, que foi organizada pela Open Society em 2002, atividades da Associação Cívica Palabanda, etc. Todos esses documentos não tinham qualquer relação direta ou indireta com o processo, mas lá estavam e lá continuam, num decidido e desesperado esforço de manipular a verdade e a própria instrução processual. Segundo caso, o processo 19/8 do Tribunal Militar de Cabinda. De maio a junho de 2008, o Tribunal Militar da 2ª Região julgou o jornalista José Fernando Lelo e
6 militares da ISFA, todos naturais de Cabinda e ex-guerrilheiros da FLEC, alguns tidos como desertores. Os militares foram julgados por terem alegadamente organizado ataques militares contra os seus companheiros de armas, ataques que eram imputados à FLEC. O jornalista foi acusado, pronunciado e condenado como autor moral. Foi considerado como um indivíduo que mobilizou, remunerou e enquadrou os militares. Mas logo na instrução preparatória ficou demonstrado que nenhum dos militares conhecia aquele de quem diziam tê-los recrutado, mobilizado e remunerado, que se teria reunido com eles e lhes teria dado instruções e diretivas, mas isso não impediu que o processo contra o jornalista continuasse, do mesmo modo que não evitou a sua condenação. Foi absolvido em sede de recurso em consideração das expressões de individualidades, ativistas e organizações de defesa dos direitos humanos dentro e fora de Angola. O processo foi apenas um instrumento utilizado contra o jornalista José Fernando Lelo. Até agora, desconhecem-se os motivos que estiveram na base do referido processo e dos objetivos que visava. Terceiro processo. Processo 469-C/08. No dia 27 de dezembro de 2007, guerrilheiros da FLEC atacaram uma equipa de trabalhadores da empresa petrolífera Grantes, que realizava atividade de prospecção na comuna de Inhuca. O ataque foi rapidamente reivindicado pelos referidos guerrilheiros, alguns dos quais eram conhecidos das Forças de Defesa e Segurança, em especial o GOI. Nos dias seguintes, 5 cidadãos da aldeia de Malela, a mais próxima do local do ataque, a aldeia situada nas imediações da sede da comuna, foram presos juntamente com o regidor daquela área, o regidor do Povo Grande, do Conde Grande. Embora as diligências efetuadas durante a instrução preparatória e a audiência de julgamento tenham objetivamente demonstrado que aqueles infelizes não tinham nada a ver com aquela ação militar, 3 deles foram condenados por sabotagem e homicídio qualificado. E o mais grave é que o referido homicídio não tem a mínima prova nos autos. Não existe nenhum documento relacionado com ele, apenas algumas referências ao mesmo. Nenhum documento de identidade do falecido, nenhum auto de exame direto, relatório ou laudo da autópsia, nenhuma arma ou munição utilizada pelos alegados autores. Quarto processo 0076-C/2010. Como se sabe, no dia 8 de janeiro de 2010, realizou-se o lamentável e sinistro ataque contra a delegação togolesa de futebol. No mesmo dia, mais horas antes desse ataque, tinha sido detido um jovem que era dirigente dos escuteiros católicos. Nos dias seguintes, foram detidos ativistas da sociedade civil. Esses ativistas começaram a ser considerados ou apresentados como os mentores ou autores morais desse ataque. No entanto, quando em finais de fevereiro ou princípios de março, o então ministro sem pasta, Bento Bembo, visitou os detidos, disse-lhes que estavam um pouco mais à vontade, porque tinha sido informado pelo Sr. Procurador Provincial que os detidos não tinham nada a ver com aquele ataque. Igual mensagem foi transmitida pela delegação da sociedade civil, que integrava, salvo erro, o reverendo Padre Pi e outras individualidades, que disseram a mesma coisa. No entanto, no despacho de citação já se fazia referência a esse ataque. De visita à unidade penitenciária e tendo recebido os detidos, a questão foi colocada ao senhor Procurador Provincial. E ele disse: não, vocês não têm nada a ver com o ataque. E se a questão está na acusação, não sei, o meu colega que fez a acusação
eu não sei nada disso, mas vocês não têm nada a ver com o ataque. No entanto, é esse magistrado que representou o Ministério Público na audiência de discussão e julgamento, e toda a sua ação também visava implicar os arguidos naquele ataque. Por outro lado, por vezes utilizam-se os processos para confiscar ou desapossar indivíduos dos seus bens. Rapidamente também farei referência a alguns casos. O primeiro caso é o do jornalista José Fernando Lelo, que em 14 de maio de 2006, como correspondente da Voz da América e fazendo a cobertura daquilo que se designou como missa da Unidade ou Reconciliação, e que levou à suspensão de praticamente todo o clero diocesano de Cabinda, e que determinou a irrupção de forças policiais na igreja, onde agrediram pessoas. Então, ele estava a filmar, a sua máquina de filmar em vídeo foi apreendida e, apesar das diligências feitas a todos os níveis, até hoje nunca foi devolvido. André Zeferino Coati, que foi preso e julgado no âmbito do processo 006-C 2010, também nas buscas efetuadas à sua residência foi apreendido um computador dos seus filhos e outros bens, e esses bens também nunca foram devolvidos. Eu pessoalmente também, quando estive detido nas buscas feitas ao meu escritório, foram levados muitos documentos que não tiveram qualquer utilização no processo e que também nunca me foram devolvidos. Em último lugar, as instituições de justiça na deturpação ou violação de certos princípios. Em 2004, em agosto de 2004, foram presos 4 ou 5 indivíduos, entre os quais Ivo Macaia. Foram julgados no processo 661-C/05. O julgamento teve início em junho e as pessoas ficaram surpreendidas porque a juíza estava ladeada de 2 funcionários sêniores do Sinfo como assessores populares. Felizmente, o magistrado do Ministério Público pediu logo a suspensão do julgamento porque tinha uma inspeção que acabava de chegar e tinha de atender. Quando a audiência retomou, a defesa teve de fazer um fincapé para obter o afastamento desses assessores, desses estandes assessores populares. E para tal, a audiência suspensa em junho só retomou quase um ano depois, isto é, em abril de 2006. No âmbito do processo 076-B/2010, em que nós fomos condenados em primeira instância e a defesa recorreu para o Tribunal Constitucional. O Tribunal Constitucional recorreu por inconstitucionalidade do artigo com base no qual nós fomos condenados, que era pelo crime de outros atos contra a segurança do Estado. O Tribunal Constitucional, sem revogar, ou melhor, sem declarar a inconstitucionalidade, determinou que o Tribunal de primeira instância aplicasse a nova lei, que era aplicasse retroativamente a nova lei, que era mais favorável. No entanto, o Tribunal não aplicou retroativamente essa lei, aplicou-a de maneira imediata, na medida em que defendeu que no momento em que a lei tinha sido aplicada, ela estava em vigor. Assim, tinha sido bem aplicada. De modo que o que se passava é que a lei tinha sido revogada
E assim, a parte da prisão já cumprida, bem cumprida estava e assim ficava, só que a parte que restava a cumprir é que ficava sem efeito em virtude da revogação da lei. Portanto, esses são alguns exemplos que eu considerei importantes para trazer ao conhecimento e à reflexão dos ilustres participantes. Muito obrigado. Obrigada a nós, Francisco.